Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje em Karatê Extraordinário. Eu quero aproveitar para falar de um tema bastante relevante que é medo e culpa. Nós iremos dispor esse vídeo em 3 pedaços, em 3 partes. E hoje eu quero aqui ler uma pergunta que veio até a mim pelo WhatsApp. Eu quero preservar a identidade deste rapaz, mas ele diz assim: mano, é o seguinte, não tenho ido à igreja por causa de vergonha, pois há algum tempo eu saí com a minha mãe e, mano, não vou mentir para você, eu tomei um chopp com a minha mãe, apenas um, então conversamos e fomos embora. Só que minha mãe postou a foto no Facebook e já nem sei se é verdade, mas me falaram que eu estava sendo muito julgado na igreja. Igreja aqui, ele está dizendo, é claro, na instituição feita por tijolos e concreto, né, que tem um CNPJ. Eu conversei muito com Deus sobre isso e ele me respondeu que às vezes certas coisas não são erradas, não é pecado, mas que há coisa que não combinam comigo e pedir perdão e tudo mais. Na minha cabeça está tudo resolvido, mas sendo bem sincero, não sei como vão me receber na igreja. Ele está falando CNPJ. Se tudo que me foi dito é verdade, me chateou muito, muito mesmo. Logo agora, que tudo que eu queria era que Deus tinha projetado na minha vida se cumprisse. Mano, eu sempre tentei ser o melhor cristão possível. Uma coisa é chegarem em você, outra coisa é conversarem com você. Outra coisa é taxarem você sem entender. Sempre cheguei cedo, leio a Bíblia, estudo sobre ela, ajudo na igreja, sempre fui um filho excelente, nunca nem apanhei. Nunca tive namorada, sou virgem, nunca decepcionei minha mãe, mas tomei um chopp com ela e quase tive minha ida pro inferno certa. É por isso que nunca mais fui. É interessante como a religião ela exerce esse poder de culpa e de necrose na consciência humana, o impedindo de ter a percepção própria a respeito dos seus atos. Ontem mesmo eu estava falando e dando uma palestra no seminário a respeito de culpa e medo. Estou aqui com a apostila da aula e eu quero falar um pouco a respeito para nós chegarmos no terceiro vídeo falando basicamente a respeito deste caso. É interessante como a culpa ela é tratada pela religião, pela filosofia, em tempos primórdios e até em tempos recentes pela jurisprudência. A jurisprudência ela tem a culpa como um aliado a ela, porque de fato a culpa ela embute no sistema um poder de observação no indivíduo. O indivíduo que tem esse sentimento de culpa, esse sentimento mais sofisticado da vergonha, ele tem o caráter empático de agir na sociedade sobre um equilíbrio civil, um equilíbrio ético, um equilíbrio moral. E é aí então onde a jurisprudência, com suas sanções, consegue observar um indivíduo para o punir se ele for um delituoso ou para o premiar se ele for um cidadão equilibrado. Justamente, a jurisprudência tem como pensamento só reger o homem e o observar sobre a sua conduta social. Já Deus, ele não precisa de lei para observar o homem. Como Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 2, na nossa consciência está inscrita uma lei universal, porque diferente de como a religião olha a observância de Deus, que ele está fora, observando nós a todo momento sobre regras, sobre dogmas, sobre doutrinas, eu mesmo conheço pessoas que não saem de short na rua com medo de serem disciplinadas, né? Dentro das suas instituições, mas isso também, eu não quero reduzir esse pensamento a uma forma tão medíocre de ser. Então, falando mais a respeito da observância divina, eu creio que a observância divina não está de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Deus, ele não é acessado por invocação, Deus ele é acessado por interiorização de consciência. O ser humano, quando ele tem esse sentimento de vergonha, é porque de certo modo, a sua discrição, o seu conforto está sendo ameaçado. Então ele faz elucubrações, a qual arremete a um pensamento que ele se importa ao que estão imaginando sobre ele.
E é incrível que nós sentimos vergonha quando nós quebramos regras morais, principalmente quando estamos expostos a um público. A culpa, já então, ela tem dois viés que podem ser expandidos na nossa consciência. O primeiro viés é o viés da neurose. É quando você se sente culpado por algo que já foi feito, você se sente culpado por algo que não é seu, você se sente culpado por algo que você nem teve participação. E então você carrega essa culpa como se você pudesse ter tido uma oportunidade de mudar aquilo. É o se, né, que nós carregamos. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse ido. E nós ficamos com esse se, e esse se vai produzindo cognições memoriais, vai fortalecendo as sinapses a ponto de que nós não vamos rompendo para viver no presente, tendo a esperança no futuro. Nós vamos vivendo procrastinando cada vez mais os nossos alvos e presos a mortos que já deveriam estar enterrados no passado. Essa neurose, ela não tem nenhum compromisso com o evangelho. Essa neurose é onde a religião se instala para te punir, para te observar, para te dizer que se você cumprir as regras você estará em um patamar celestial, você receberá prêmios, galardões e vitórias sobre vitórias, e de outro lado, se você não cumprir, você já está condenado ao fogo do inferno. Mas como eu disse categoricamente ontem, se o inferno for um lugar diferente, né, de estado ou de geografia, a qual as pessoas que eu conheço na religião estarão, eu prefiro estar no inferno, porque logo mais não será um inferno, logo mais aquilo ali será uma paz, né? E então, nós pegando o outro viés da culpa, que é a culpa que não me torna um cínico, que é uma culpa que não me torna um ser sarcástico, que me leva a ser um ser empático, que me leva a ser um ser melhor, essa culpa que me leva a um arrependimento, não uma culpa que me prende a um passado, uma culpa que me catapulta para o futuro, a ponto de eu ser um indivíduo ressignificado cada vez mais. Nós vemos relatos, por exemplo, em Gênesis, quando Adão e Eva resolvem, comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quando as suas consciências são eludidas, são elucidadas, o relato ali diz que Deus estava à procura deles e eles se escondem. E quando Deus pergunta para eles por que eles se escondem, eles dizem que sentiram medo, sentiram culpa. Eles estavam se escondendo, e aí então é onde entra todas as idiosincrasias humanas, a ponto de querer se cobrir com atitudes filantrópicas, se cumprir com atitudes morais, se cumprir com boas ações, se cobrir com folhas de figueira que não podem cobrir a consciência de fato. Eu entendo até a árvore da ciência do bem e do mal. Se você quiser saber mais, compre o meu livro. Tem um capítulo em que eu trato só a respeito das árvores. Eu entendo também que aquilo ali é uma linguagem mitológica, aquilo ali carrega um sentido alegórico, um sentido de aplicação atemporal, até porque um mito, ele é uma forma de você carregar uma verdade e transculturalizar essa verdade através dos tempos, através das cosmovisões, através de alternâncias de expressões, a ponto de que você mantém uma verdade através de um conto. Eu quero mais falar sobre essa característica, essa visão arquétipa no próximo vídeo, onde nós iremos entrar a respeito do quesito de medo, da questão sobre o medo, da realidade sobre o medo. Se você não quer perder o que eu tenho para falar com você, assine o canal, se inscreva e eu te agradeço por até aqui ter me ouvido e nos vemos na próxima.